aí a chegada de vocês, né? E parabéns a todos que chegaram até aqui, estão estudando, né? Então é um período de maior atenção, né, com os estudos. Parabéns àqueles que enviaram as agendas, né? O período de recuperação terminou na segunda-feira dessa semana e ele abrangeu as agendas de 10 a 15, né? E nós tivemos aí, agora nós estamos, né, fazendo a correção, né, das atividades que foram enviadas. Acompanhe informações acadêmicas, as mediações, se tem algum problema, fale conosco. Veja que nós insistimos muito que as atividades que não são realizadas e que não venham a tempo, alguma coisa nesse sentido, que seja justificado, né? Uma vez o aluno tem algum problema, então a gente tem como tratar esses casos, né? De modos que, se tiver atividade plenamente satisfatória, a menção é MB. Se não, ela estando plenamente satisfatória, ela é B, de acordo com as orientações aí e normas do curso. Tudo bem, pessoal? Daqui um pouquinho a gente começa a fazer aí, ah, já expondo os slides e aguardando um pouquinho aí a presença de vocês, ok? Oi, pessoal, boa noite. Alguém por aí? Pessoal, já estou aqui para recebê-los na videoaula. Tudo bem? Será breve. A gente vai fazer uma revisão daquilo que a gente viu no encontro do dia 27, porém, a gente vai reforçar agora a questão do exame, dúvida que vocês tenham, né? Então, está aberto esse espaço para isso também. Na próxima semana nós teremos, esse aqui é o penúltimo encontro, como eu já disse, né? E agora a gente vai ter, então, o último encontro na próxima semana. Tudo bem? Durante esses dias que nós temos aí de feriado, né? Nós vamos, não, o professor não acessa o ambiente virtual, né? Tudo bem? Se tiver algum probleminha, lá o WhatsApp, né? Para falar com a gente, né? Eu deixo sempre à disposição o meu contato, se é uma coisa aí que precisa ser urgente. Tudo bem? Então, os dias 4 e 5 e 6 e 7 a gente não tem acesso no ambiente virtual. Tudo bem, gente? Então, o acesso que a gente tem, né, é até hoje, né, no ambiente. Depois a gente volta no dia 8. Tudo bem? Se tiver alguma coisa, pode acessar aqui o meu contato sem problemas. Tá bom? Então, gente, então parabéns a todos que estão fazendo suas atividades, né? E estão se esforçando. Fiquem atentos em informações acadêmicas, no percentual. A gente vai começar a colocar os slides, né, para vocês, e isso é muito importante. Tá bom, então, gente? Então, a gente espera, né, durante esses períodos, muito estudo, né, gente? Um período especial e que passa logo, depois vocês terão férias, né? Poderão, então, aí descansar um pouco e aguardar quem? Terceiro módulo. Olha só, né, gente? Isso é muito bacana, não é mesmo? Então é isso, pessoal. Alguém por aí? Boa tarde. Deixa eu ver aqui se tem alguém chamando aqui. Então, pessoal, mais um pouquinho a gente começa.
né, falando das orientações que tem aqui. A gente vai tentar compartilhar a tela, né, para vocês. E os slides também eu mando aí para vocês, pessoal. Ele será uma revisão daquele que nós já fizemos, mas nós vamos dar mais ênfase aí nessa parte do exame presencial, né? O que é muito importante aí para a gente conversar com vocês. Tudo bem, gente? Então, estou esperando mais um pouquinho. Aí eu já começo compartilhando a tela, né? Para a gente, então, esclarecer bem aí as atividades. Tudo bem, gente? A gente já compreende que é um período de uma certa ansiedade, né? Que sempre vai fazer uma prova, né? Mas o importante é que muitos alunos estão muito comprometidos com os estudos, estão realizando as atividades e isso vai facilitando muito, né, para o exame presencial. Isso que é importante. Tudo bem? Alguém por aí? Boa noite. Boa noite. Estou dando uma olhadinha aqui, pessoal, se tem alguém chamando, né? Hoje o trânsito deve estar um pouquinho. Olá, pessoal. Alguém por aí? Mais um pouquinho a gente já começa a colocar aí os slides para a gente então falar com vocês, né, sobre aí o que nós estamos nesse período, né? Terminou já aí período de recuperação, né? E agora é período de estudos, né? O SIM 01, aquele simulado de prova, né? Que está no sistema depois da agenda 15, ele está lá, SIM 01. Apertou lá, ele abre uma prova para você fazer. Tudo bem? Já vamos tá colocando o slide. Só um minutinho que eu já vou tentar compartilhar com vocês a tela. Olá, pessoal. É, Boa tarde, então, para todos e para todas. Eu já estou começando a compartilhar a tela. Caso algum aluno acesse, eu vou estar sabendo que agora ele aparece aqui para mim, tá bom? É, então, boa tarde a todos. Nós estamos começando a nossa videoaula. É o nosso penúltimo encontro, né? E algumas orientações pontuais, algumas das quais falamos já no encontro da aula passada, né? Então, a gente começa falando aí a atenção às justificativas, falta de envio de atividades, mais ainda, pessoal, a questão do percentual, aqueles 75%, isso é muito importante, né? E a falta de envio, o terceiro período de recuperação. Então, tudo isso é muito importante, né? Então, a gente passou até segunda-feira, nós tínhamos o período de recuperação, compreendeu as agendas de 10 a 15. Agenda 15, de olho no cliente, fichar e debate, ela terminou junto com o período de recuperação, como a gente havia sempre enfatizado, sempre reforçando, né? Então, isso é muito importante. E a Agenda 15 não teve período de recuperação. Falamos, pessoal, muito sobre as orientações que foram do SIM 01, que é um simulado, está na sala de aula, muitos alunos já devem ter visto, né? Já devem ter visto, e ela abriu
na segunda-feira, após ao meio-dia, depois que fechou aí as agendas, né? A gente fez uma observação, 12.1, mercado de trabalho, o MOC, 17 do 4, 11 do 5, né? Então, a gente colocou para vocês que é uma atividade, são duas agendas que entraram, a 7.1, que já foi lá no início, e a 12.1, que são agendas que complementam a carga horária do curso, né? É importante, pessoal, agora que vocês acessem na Mediateca o material que tem aí para estudos. Por quê, pessoal? Vocês não visualizam depois aí as agendas. Vocês não conseguem, vocês visualizam, mas não têm acesso. Então, tudo que vocês fizeram, espero que já esteja na Mediateca para você poder depois estudar. Tudo bem? Só uma ligeira revisão. Agenda 13 nós tivemos administração de estoques, chá e debate. 14, de olho no mercado, fichário e bloco de notas, a revisão 3. Então, ainda está em correção, observem. Se teve algum problema, pessoal, não deixe de avisar, só que isso tem um tempo, tudo bem? Então, vê direitinho, na próxima semana comunica, ou hoje põe no correio TEC se encontrou algum problema que não enviou aí atividades do período de recuperação. Porque na hora do conselho de classe, tudo isso é levado aí em consideração, certinho? Então, eu coloquei ali nesse slide, aqui tem o link do slide do dia 27, né? Então, tem o link de acesso. Atenção, pessoal, todas as minhas aulas estão gravadas e elas estão no YouTube. Então, qualquer dúvida, vai lá, dá uma olhadinha. Se tiver mais dúvida, fala comigo. Tá bom, então, gente? Então é isso. Eu estou aqui no slide de número 2 e vou indo para o slide de número 3, onde vocês têm aí o cronograma das agendas do primeiro semestre e tem aí todo o percurso que nós fizemos com os prazos, né? A professora Lídia manda um abraço para vocês, mas pede que reforcemos as orientações sobre os períodos de recuperação, sobre as datas, isso é muito importante. Nós estamos aqui, pessoal, no terceiro período de recuperação, foram as agendas de 10 a 14, porque a 15 não teve período, então acabou no dia 1 do 6, certinho? O que é importante aqui, pessoal, é o seguinte, veja só, voltando no slide de número 4, importante, agenda 15 não terá recuperação, isso a gente já falou, né? Bom, aqui, gente, entrou aqui, os exames presenciais. Então, o primeiro exame é dia 13 do 6, não esse sábado agora, o outro, e é o primeiro exame presencial. Atenção com isso, pessoal. Caso tenha algum empecilho, algum problema, vocês precisarão avisar. É claro que não vamos contando com isso. É obrigatório fazer o primeiro exame presencial. Se houve um problema de força maior, precisa justificar. Porque em que casos que o aluno vai fazer o exame presencial? Todos vão estar convocados para o primeiro exame presencial. Se o aluno não pode ir por força maior, precisa comunicar por escrito, certo? Ele terá direito ao segundo exame presencial. Em que caso? Ele não foi ao exame presencial por motivo de força maior. Ele não conseguiu a pontuação exigida, tem direito ao exame presencial. Então, o segundo exame presencial é no dia 23 do 6, é um sábado, né? Então, dá uma. Perdão, dia 27 do 6. Dia 27 do 6 é um sábado. Pula um, que dá o 20, aí vem o 27, certinho? Em seguida, pessoal, estou indo para o slide de número 6, onde foi solicitado muito
que orientemos os alunos, verifique. Agora já está em que sequência? Está que vocês vão ver agora em informações acadêmicas. Nós temos um prazo para estar fazendo essa correção até o dia 10, para que vocês possam verificar se está tudo correto, né? Se essas atividades foram mediadas, se tem alguma coisa para verificar o percentual. Atenção, a participação maior ou igual a 80 e menor que 90 é 1 ponto. Participação maior ou igual a 90 e menor que 100 é 2 pontos. Participação 100% acrescenta 3 pontos. Então, veja isso, pessoal. Fiquem atentos a isso. Eu estou ingressando no slide de número 7, onde eu fiz um panorama, pessoal, de todas as agendas que nós trabalhamos, para o aluno ter uma ideia do que ele fez na hora que ele vai olhar. Bom, está tudo certo? Está mediado? Eu mandei? Será que alguma coisa eu não mandei? Então, por favor, fiquem atentos com isso. Esse slide é bem interessante porque ajuda o aluno a se posicionar e controlar. Eu estou entrando no slide de número 8, onde a gente fala com você sobre período de mais estudos, exame presencial próximo, atenção às justificativas, falta de envio de atividade. Então, alunos, por favor, verifica esse percentual, se teve algum empecilho, algum problema que não mandou atividade, por favor, não deixa de justificar isso para a gente, certinho? Nós temos um fórum de colaboração e apoio, pessoal, que é muito importante e nele está postado todas as atividades que nós colocamos. Tudo bem, gente? Então, isso é muito importante. Então, está lá. Eu quero ver tal atividade. Então, a gente põe no fórum de colaboração e apoio. E mais importante ainda, pessoal, esse Sim 01, ele vai abrir lá também no fórum de colaboração e apoio para as discussões das questões, né? Então, ele vai para lá também, certinho? Que mais, gente, que a gente vai colocar, revisando, né? Então, é importante sempre estar falando sobre essas questões, estou no slide de número 9, sobre a frequência do curso. Ela é contabilizada a partir da realização das atividades das agendas, não é mesmo? A recuperação, aqui, ó, de acordo com o regime comum das escolas técnicas, a frequência mínima exigida é de 75%, né? Isso é muito importante, né, para a aprovação do aluno. A recuperação é realizada em 3 períodos, como vocês já viram, ao longo do semestre. A agenda abre somente uma vez, tudo isso vocês sabem. Alunos que não realizarem as atividades semanais por mais de 15 dias, eles foram considerados desistentes e a gente já comunicou. Eu estou no slide de número 10, onde reforçamos mais um pouco sobre a Agenda 15. A Agenda 15 foi solicitado fichário e debate. Nós estamos aí fazendo aí as mediações, né? E o período de recuperação e revisão, a gente mandou 4 arquivos da Agenda 15. Desculpa, gente. Na Agenda 15. Então, nós mandamos 4 arquivos. Então, um arquivo das agendas, da revisão de agendas de 1 a 10, né? E depois um outro de 11 a 15, depois um arquivo das questões comentada ou gabarito, fora o que? A programação de atividades. A todo são 4 arquivos que a gente mandou somente para estudos. Não precisa enviar nenhuma postagem. Lembrando que temos um fórum de colaboração e apoio de dúvidas para todas as agendas, com todas as postagens das programações
facilitando o terceiro período de recuperação, né? Então, vamos aproveitar, fazer a revisão, recuperação e bora lá estudar, né? Então, a gente colocou que nessa semana, até o exame presencial, um planejamento de horário de estudo, aproveite seu aprendizado da agenda 7.1, 12.1, mercado de trabalho e colocar em prática. Eu vou dar uma olhadinha, pessoal, se tem alguém tentando entrar. Tem sim. Oh, oi, Nilson. Oi, Nilson. Boa noite. Tudo bem, Nilson? Oi, Nilson. Boa noite. Boa noite, Nilson. Olá, boa noite. Tá dando para me ouvir bem, Nilson? Tudo certinho? Tá sim, professora. Ah, que Cheguei bom. um pouco atrasado aqui, mas dá para. Então, que bom, não tem problema, certo? A Então, aula fica gravada também, né? vai ficar gravado, né? E esse é o nosso penúltimo encontro, Nilson. Penúltimo. O É. último será a semana que vem e vai ser o dia 10. A gente vai confirmar direitinho, certo? A Tá gente certo. está passando as orientações. Eu estou compartilhando a tela, Nilson. Deixa eu ver só se você consegue ver. Só um minutinho que eu vou voltar para lá. Tá dando para ver, Nilson, a tela? Oi, Nilson? Consegue ver a tela? Nilson? Oi? Consigo sim, professora. Consegue? Ah, ótimo. Então, estou colocando. Porque o foco, Nilson, agora é assim. Eu estou falando das orientações, porém, a gente vai ter um outro encontro, que é a próxima semana, e sobre mais agenda 15, o exame presencial, as orientações da professora Lídia, né, que a gente está revisando. Então, a agenda 15 a gente já está em conclusão. Alguns alunos pode ser até que já está com tudo aí organizado, mas a gente vai fazer a revisão para ver se não passou nada e vocês vão estar lá olhando para ver se está tudo certinho. Tem poucos slides, não vai ser demorado, né? Então, isso é muito importante a gente estar falando. A agenda 15, ela tinha fichário e debate e hum, nós montamos um arquivo com 4 arquivos que tinha a programação, agendas de 1 a 10, agendas de 1 a 5 de revisão e mais uma do gabarito comentado. A gente mandou na agenda 15, não é para fazer nada. A agenda 15 é somente fichário e debate. É só material de estudos. Fora que nós temos o SIM 01. Você conseguiu abrir o SIM 01 ou ainda não olhou ele, Nilson? O SIM 01. Não, ainda não, professora. Então, ele já está aberto, ele foi aberto após ao meio-dia da segunda-feira. Da Então, segunda-feira, né? depois você olha lá com calma, né? E vai a todos, por favor, pessoal, É, confiram. como é Aham. feriado, daí vai dar para ter uma atenção melhor nessa parte, né? Isso mesmo. Se precisar de mim, de me chamar, pode vir pelo WhatsApp, porque olha, quinta, sexta, sábado, domingo, o professor não pode fazer acesso para ver o que. Então, nós temos aqui a nossa comunicação eficiente e eficaz, certo? Então, gente, aí a agenda 15 a gente tem fichário e debate, ela está encerrada. Reforçamos outra vez. Teve problema, não enviou atividade, está com problema, está com menos 75, por favor, pessoal, precisa avisar, certo? Que a gente tem como tratar essas questões e depois, na hora do conselho, fica mais fácil, né? Então, algumas orientações importantes, reforçando, estude as revisões. Quais revisões? Nós tivemos uma revisão 1, que foi por volta da Agenda 6. Ah, professora, onde estão essas revisões? Essas revisões estão no Fórum de Colaboração e Apoio e vocês fizeram. Outra vez, deixe os seus arquivos aonde?
no seu dispositivo móvel. Por exemplo, o livro-texto, as atividades que fizeram, porque depois vocês não conseguem ver mais a atividade que vocês fizeram. Acho que vocês visualizam, mas não conseguem ver o que vocês responderam, certinho? Bom, qual outra revisão que a professora mandou, pessoal? A gente mandou uma revisão 2, né? Que a gente colocou, foi de agendas de 1 a 6, depois agendas de 7 a 11, né? E elas também estão lá no Fórum de Colaboração e Apoio. E a última revisão, que foi das agendas, né? A última, de 11 a 15, que foi a revisão 3, por volta da agenda 14, solicitado o bloco de notas, né? Então, acessar no Fórum de Colaboração e Apoio, estão postadas todas as atividades. De novo, falando lá do SIM 01, está na sala de aula, depois da agenda 15, simulado na sala de aula, né? Que mais que a gente colocou? O modelo de prova, pessoal, porque assim você já consegue se transportar para aquele momento que você vai enfrentar lá no exame, né, presencial. Esse exame presencial é na ETEC Polo. Por favor, vá verificar o endereço. Verifique direitinho, é das 9 às 12 horas na Tec Polo, mas confirma o endereço, pessoal. É lá mesmo, qual é a condução que eu vou pegar, quanto tempo eu levo para chegar. Nesse dia, pessoal, nós temos o plantão, que caso ocorra qualquer coisa, nós estamos em plantão para poder atender o aluno. Não deixe por qualquer, atrasou um pouquinho, não vai mesmo assim. Existe um período de tempo de tolerância, mas é claro, não vamos contar com isso, né? Mas tem um período de tolerância. Então, aconteceu um atrasozinho, não vou. Não, vai sim. Não deixa de ir no primeiro exame presencial, tá? Porque se não for, precisa justificar tudo direitinho, tá? Bem animados também, né? Bom, retome todas as agendas e faça em seu caderno um estudo detalhado de cada uma delas. Descreva o que você aprendeu e compreendeu do tema estudado. Isso é uma dica de estudo, que o aluno já tem a sua rotina de estudo. Mas é importante rever. As revisões, pessoal, elas são sensacionais, porque o aluno se transporta para o momento da prova. Então, o SIM 01, certinho? Ele orienta tudo o que vai acontecer no exame, o que você tem que tomar cuidado. A questão não pode levar calculadora, óculos. Lá na própria, no CIS01, eles estão falando tudo que tem lá para você tomar atenção. Atenção, pessoal, por favor, a prova é personalizada. Preste atenção nas orientações do aplicador da prova. Ela é personalizada. Então, antes de mexer, olha se o seu nome está lá. Veja se a prova está integral. Então, está todas as folhas, uma após outra. Olha direitinho. Qualquer problema, já levanta a mão, pede para aí o aplicador ver isso. Então tem que estar o seu nome lá, ela é personalizada. Outra coisa, pessoal, caso você precise de atestado para o trabalho, o aplicador vai dar esse atestado para você, porque a prova não é o dia inteiro, ela é das 9 às 12. Em algum caso, o aluno precisa sair um pouco mais cedo, tem uma tolerância, ele pode, para levar o caderninho, ele tem que ter um prazo lá, ele fala qual é o horário que poderia sair, num caso de força maior, certinho? Então, isso é muito importante. Tudo bem, gente? Então, atenção com isso, né? Então, atenção, será enviado, aqui já foi, isso aqui foi da aula passada, já mandei, né, com gabarito, já foi enviado, né? Então, isso, aqui, vamos acertar que já foi, senão já foi enviado, certo? E nisso tudo tem o SIM 01,
que vai ajudar bastante aí os estudos de vocês. Mantenha a paz, a calma, a tranquilidade. Procura nesses dias, né, poder serenizar um pouco, dedicar aos estudos. Depois vocês vão ter férias. Vocês vão poder passear, descansar e tudo mais. Mas com a perspectiva de estar lá no terceiro módulo, né? Lá tem uma equipe super bacana para acolher vocês, né? Eu estou indo para o slide de número 12, que justamente volta a falar sobre aí a Agenda 14, onde a gente pôs a revisão 3 de olho no mercado, a gente já falou sobre isso, já falou sobre o terceiro período de recuperação, né? Já falamos sobre isso, que foi as agendas de 10 a 14. A agenda 15 não teve porque ela fechou junto com o período de recuperação e o dia 1/6, que foi nessa segunda-feira. Na agenda 13 a gente teve como atividade, fichário e debate, né? Eu vou voltar um pouco, pessoal. Olha, deixa eu só mostrar para vocês um slide super interessante que está aqui. Peraí. Esse. Vamos ver aqui. Esse. Olha, pessoal, o slide de número Ô, 7. professora, para mim não tá aparecendo nenhum slide, só tá Ah, não tá? a sua identificação, tá? Não sei se é isso mesmo, ou Ah, é pra gente ver também o slide, não, tá? ele tem que aparecer. Espera um pouco. Voltemos. Volta um pouco. Peraí. Compartilhar. Peraí. Vamos ver aqui. A gente vai ter que voltar um pouquinho. Peraí. Vamos ver um pouquinho. Ele tem que aparecer sim, viu? Espera um pouquinho que eu estou acionando aqui. Deixa eu ver. Eu vou tirar um pouco. Vou voltar. Agora eu vou voltar para. Tirei o compartilhamento. Tá, a gravação tá ali, tá certinho. Compartilhar. Deixa eu ver aqui. Aqui. E agora, Nilson? Agora, Agora apareceu, professor. agora apareceu. Então, Isso. Nilson, a gente acabou falando aí dos casos. Vamos só dar rapidinho aqui, ó. Deixa eu só ver o que tem aqui no início. Bom, o início mostrou aí uma tela com todas as agendas, né? Para facilitar o aluno olhar tudo que ele fez. Lembrando que nós temos o quê? Nós temos um fórum de colaboração e apoio às dúvidas que mostra todas essas agendas postadas com as atividades, no caso do aluno querer revisar. No slide de número 2, a gente falou aí sobre, né, as revisões, o processo de avaliação, os pontos extras do bônus, a data dos exames presenciais, né, que é dia 13, o primeiro, e também algo muito importante, Nilson, a campanha do vestibulinho. Para vocês que estão nos ouvindo, por gentileza, traga seus colegas, algum parente, amigo, para fazer a inscrição. Ela foi prorrogada até o dia 5. Por favor, pessoal, convite aí, traz colega. Não? Tem muitas vagas, então traz o colega para estudar com a gente, né? O fórum de colaboração já acabei de falar. O SIM 01 a gente estava comentando, que é uma prova modelo para você já ambientar com o ambiente da prova. É claro que você não está lá, mas você vai ter um tempo para fazer essa prova. Você precisa olhar no relógio quanto tempo que você olha, que você realiza. Depois tem gabarito para conferir. Deu dúvida? Temos o Fórum de Colaboração e Apoio. Reforçando, pessoal, o dia 10 nós teremos o último encontro de videoaula. Então, por favor, verifique se tem alguma coisa, a gente vai falar por lá, né? Então, esse SIM 01 é muito importante que façam, treina, que é muito bom. Agenda 14 a gente falou, nós mandamos aí uma revisão 3. Só um pouquinho aqui na agenda 15, pessoal, reforçando novamente o que foi falado. Foram
aí vários arquivos, mas é somente para estudos, porque a Agenda 15 é só fichário e debate, não tem outra atividade, só para estudos. O SIM também, não tem nada a enviar para o professor, mas lá tem um debate, viu, pessoal? Que vocês podem ir até o debate e conversar, e mais, se tiver dúvida no SIM 01, vocês têm que passar no fórum. Se tiver alguma dúvida em questões do SIM 01, chama lá para o fórum, fórum não, o fórum de colaboração e apoio, tudo bem? Então, se tiver dúvida, é chamar, professora, vamos lá, eu chamo todo mundo para a gente compartilhar, certinho? A gente falou aqui sobre o perfil, o cronograma de todas as agendas, para vocês conferir. Aqui a questão aí das atividades de recuperação, todos os estágios. Aqui, a data dos exames presenciais. Aqui, esses procedimentos, pessoal, o bônus, ele é muito importante. Então, por isso, verifica, pessoal, aí até o dia 10 deve estar mediado tudo, ou antes. Mas a previsão é ali, que veio bastante atividades, isso é muito bom, mas aí acelerando tudo isso, né? A participação é maior ou igual a 80 e menor que 90 é um ponto. Atenção que alunos com 79 não tem bônus, ok? Pode fazer a prova e deve, mas não tem bônus, certinho? Quando a participação é maior ou igual a 90 e menor que 100, acrescenta 2 pontos. Participação igual, 100%, olha, 3 pontos. Já pensou, pessoal? É o tudo de bom, né? Então, aproveitar bem tudo isso, né? Eu estou dando uma olhadinha aqui para ver se tem mais alguém para entrar. Não, não veio, mas veio o Nilson. Aqui, gente, olha só, eu coloquei um retrato de todas as agendas, dá para vocês ver com calma, olhar as datas, o que foi pedido. Estou no slide de número 7. Estou entrando no slide de número 8. A gente compreende, né, que é um período de mais estudos, o exame presencial próximo, atenção às justificativas. Aqueles que nos assistem, por favor, pessoal, se houve uma falta de envio de atividades, por motivo de força maior, precisa justificar, porque isso tudo vai ajudar. Por exemplo, esses percentuais, como é que ficou, né? Certinho? Porque na hora do exame presencial, pessoal, vocês sabem que juntam os bônus, né? Agora, o aluno não fez os 16 pontos e ele estava presente no exame presencial, ele tem direito a fazer. Ó, tá enchendo. Ô, Eric. Olá. Oi. Oi, Eric. Boa noite. Eric. Tudo bem, Eric? Ô, professor, tudo bom? Tudo bom? A gente está aqui no slide de número 8. E assim, Eric, nós vamos ter um outro encontro, um último, na próxima semana. Os slides estão aqui prontinhos. Estou conversando aqui com o Nilson e reforçando os pontos importantes aí para os estudos. Vocês têm agora aberto quem? O SIM 01, que é o simulado 1, que é um modelo de prova que vai ajudar muito o aluno na hora dos estudos. E isso é importante que faça a leitura de todas as orientações que ele transporta o aluno para o momento da prova. Depois vocês poderão conferir, tem gabarito. Então, o SIM 01 que está na sala de aula, ele está programado para o estudo do aluno. Fora isso, deu dúvida em alguma questão, nós temos um fórum de colaboração e apoio para discutir essas dúvidas, ok? Então, você fez a prova, aí depois você foi revisar as questões, aí o gabarito, tem o gabarito, né? Então, veja isso. Nós temos muito material, pessoal. A gente reforça mais um pouquinho. Na revisão 3 da Agenda 14, nós mandamos
4 arquivos de questões de exame presencial passado para estudos. Isso ajuda muito e reforça bastante. No dia do exame presencial, que a gente estava falando aqui com o Nilson, a questão que o aluno deve primeiro verificar qual é a ETEC Polo, qual é o endereço, veja o horário, se está tudo bem, se está tudo certo, se tem dúvida. De forma alguma, deixem de ir ao exame. Se atrasou um pouquinho, não tem importância. É claro que não vamos esperar atrasar um pouquinho, mas não deixa de ir. Por que a gente insiste com isso, pessoal? Porque ele perde uma chance e mais ainda, precisa ver, de justificar o que aconteceu, né? Se for motivo de trabalho de vocês, o órgão empregador ele pode dar uma justificativa. Não, você foi escalado para hoje, você vai trabalhar. Aí você manda a justificativa. Outra coisa, agora, se lá no trabalho eles querem uma justificativa da escola, também nós temos como dar isso aí. Ah, você vai no exame? O exame não é o dia inteiro, é das 9 às 12 horas. Tem o quê? Uma probabilidade de sair um pouco mais cedo. É 9 às 12 é mais. Mas se acabou, tem um prazo lá que o aluno poderia, se for o caso, uma urgência, poderia sair. Bom, a empresa quer que prove que o aluno esteve no exame. Lá na hora você tem que falar com o aplicador. Outra questão, presta atenção, a prova ela é personalizada, tem que estar o seu nome. Não faça nada sem antes examinar a prova. Está o seu nome? Está todas as folhas? Tem folha de gabarito, tudo certinho? Então, fica atento com isso, gente. Tudo bem? Não pode levar calculadora, óculos, qualquer outro papéis, nada disso. No próprio caderninho você pode fazer rascunho lá, não precisa levar papel nenhum, certo? Isso é muito importante, né? Que a gente fala sobre isso. Todas as aulas estão com os links, as aulas gravadas no meu YouTube. Então, vocês podem pegar da aula passada, dessa, e os slides a gente sempre manda para o e-mail pessoal do aluno, certinho? E a gente está falando também, Eric, aí sobre a Agenda 15, que ela terminou, né? E a gente, então, colocou aí os arquivos daquelas questões de exame presencial, né? De 1 a 15, de 1 a 10 e depois de 11 a 20, né? 11 a 30. São arquivos que de exame presencial passado, que nós mandamos também com aí gabarito e tudo certinho, ok? Só que, pessoal, no SIM 01, e essa também aí, não é para fazer nada, é só de estudos. Veja que a gente coloca lá somente para estudo. Não precisa enviar. Senão, não, ai meu Deus, não. Não. Porque o que tem que mandar, que teve, né, que mandar, né, foi a revisão 3 que foi a 14, né, que tinha, ela está em curso, já estão fazendo as correções, né, e 15 era fichário e debate, então não tinha que fazer nada, né, essas questões só para estudo, certinho? E agora o SIM 01, só estudando e tirando as dúvidas. O que mais que a gente tem de importante aqui? A gente está dentro do horário bonitinho, né? E então, reforçando, pessoal, que nós vamos ter um último encontro na quarta-feira. Então, agora é um tempo de estudos, de procurar o máximo de empenho com tudo isso, com essa programação. Lembre-se, Agenda 7.1, gestão do tempo, as 4 funções da administração, planejamento, organização, direção, execução e controle, certinho? Isso é muito importante. Então, veja isso com carinho.
Eu vou estar voltando aqui, pessoal, para ouvir um pouco vocês. Pronto, voltei para cá. Oi, oi, aqui. Muito bem. Nilson e... Peraí, o Nilson, acho que caiu a linha dele. Eric, como é que você está? Você tem alguma dúvida, né? Gostaria de perguntar alguma coisa, Eric? Tudo bem? Ô, professora, tudo bem? Tá me ouvindo? Sim, certinho. Alguma Não, dúvida? Até o... não, Diga, diga. tô tranquilo. Sim. Então, até o dia 10, Eric, todas as atividades devem estar mediadas. Portanto, se tiver alguma dúvida, é só me chamar. E, assim, esses dias, 4, 5, 6 e 7, o professor não tem acesso no ambiente, mas tem o WhatsApp da sala, podem me chamar. Né, professor, estou com uma dúvida, a senhora pode me ajudar? E esses dias, pessoal, é para estudar, né? Estudar, aproveitar, ficar bem preparado, né? E vai dar tudo certo. E a gente vai se encontrar novamente na quarta-feira, no dia 10, né? Nós vamos programar esse último encontro, esse nosso é penúltimo, esse é o penúltimo, e o outro é o último. Mas, em tudo isso, na segunda-feira está tudo aberto, na comunicação virtual, vocês poderão colocar aí alguma coisa, se não foi possível falar aqui, chamar pelo WhatsApp. Certinho? Ô, Mas professor, diga. tira uma dúvida para mim, por gentileza. É que eu estava olhando esses dias as notas em relação às atividades, e eu tenho acho que na atividade 13 que eu fiz, estava NF. Eu acabei esquecendo o que significava NF. Pera um pouquinho. Você mandou qual delas? 13, né? A 13, deixa eu ver, Isso. era fichário. Deixa eu ver o que que ela era. Só um minutinho. Por isso que é bom esse aqui, viu? 13. Ela era fichário e debate. Então, é o debate que não tá, ainda não está mediado, é isso? Tava lá marcado lá NF, né? E eu precisava ver o que era. Eu acabei. Então, aguarda que vai ser revisado, viu? Não pode ser NF, não fez. E não é você fez, né? Então, aguarda, no máximo, Eric, até o dia 10 elas estarão todas mediadas, todas. E aí vocês estão, por isso que a gente está reforçando, né? Olha, peça aos alunos que verifiquem informações. Lá, você já notificou, até já anotei aqui. Então, mas a parte de debate da 13, ela ainda não está feita. Então, eu vou pegar lá para verificar, você tem certeza que mandou, e a gente vai verificar isso e acertar para você. Certinho? E Mais alguma uma coisa? outra coisa. Sim, Diga. sim. Em relação à atividade, né, ao simulado, ao que a senhora falou, ele praticamente assim é quase a base do que vai cair na prova. É uma ideia de um ambiente de prova que ele pegou 30 questões para fazer o aluno como se estivesse numa prova. Tanto que ele vai dar passo a passo para você fazer. Quando você for fazer isso, fica num lugar tranquilo, anota no relógio quanto tempo que você leva, porque lá no dia da prova, você vai ter das 9 às 12 para fazer a prova, né? Então, ali você vai ficar num clima tranquilo, quer dizer, você está ali, anota no relógio, né? Aí, depois que você fez a prova, né? Você vai olhar o gabarito. Disse que acertou. Deu problema. Opa, ele... Ó, prontinho. Oi, Eric. Caiu a linha? Pronto. Voltou. Oi, Eric. Professora, sai. Oi, Voltou. tá meu voltei e saiu aqui sozinho. É. Agora eu tô pelo celular. Então. Então, o simulado, né, somente para estudos, né, que vai ajudar bastante, porque ele é um material bastante interessante e você está vivendo essa situação, né? Então, a gente orienta que o aluno se prepare, verifique endereço, horário, tudo direitinho. E qualquer dúvida, pessoal, a gente vai estar por aqui, né?
orientando vocês. E o percentual. O percentual a gente mostrou lá os slides com os percentuais para que o aluno veja que esses percentuais ajudam na pontuação. Então, é aquela pontuação da prova e mais o percentual que ele teve, certinho? Então, é isso, Eric. Eu já anotei aqui a sua agenda 13, debate, né? Para a gente dar uma olhadinha. Eu estou chegando agora na 12, mas muito da 15 eu já peguei, né? Então, isso é muito importante. Se tiver mais alguma dúvida, Érica, estou aqui para Não, é ajudar. só isso. Só isso mesmo. Tudo bem? Tudo bem, pô. Muito obrigado, viu? De nada. Você já olhou o percentual? O seu está com mais de 90, né, Érica? Eu já vi lá. 90 e pouco. Ah, então, agora com o término, aí você olha direitinho, né? Todas que você fez, né? Que você tem aí no dispositivo móvel, nos registros que você tem, qualquer coisa, professora, passa lá o correio que a gente coloca. A todos que nos assistiram, que vão nos assistir, eu estive aqui com o Eric e com o Nilson. Agradeço muito a presença deles e nós teremos o nosso último encontro lá por volta do dia 10. Mas eu confirmo essa data. Professora Lídia, manda um grande abraço para vocês, recomenda que estude, que tire as dúvidas, mantenham a calma, que tudo caminha para dar tudo certo, não é mesmo? Então, tá bom. Muito obrigado, Eric. Qualquer outra coisa, disponha. Estou mais um pouquinho por aqui. Tudo bem, então, Eric? Obrigado, professor. Boa noite para a senhora, viu? Bom Bom, descanso. Tchau, obrigado, tchau. obrigado pela presença. Um grande abraço, bons estudos. Obrigada. Tchau. Um grande e forte abraço a todos. Na paz e na luz do Mestre Jesus. Ok? Mantenham-se bem animados, confiantes, estudem, né? É um tempo especial de estudos, depois terão férias, né, gente? E pensando aonde? No módulo 3, isso mesmo.
Então, muito obrigada a todos, um bom feriado, abençoado, e vamos caminhando, não é mesmo? Todos nós torcendo por vocês. Professora Lídia, toda a nossa equipe está torcendo por vocês. O professor está aqui na frente de vocês, mas tem uma equipe por trás dele ajudando, orientando. Isso é muito importante, o trabalho de equipe, não é mesmo, gente? Um grande forte abraço, professora Escila. Até mais, gente. Obrigadão. Obrigada.